antes de submeter-se à prova dos sonhos, simbolizou o gesto que silenciaria a loucura na passagem entre o final da Renascença e o início do período clássico. Esse passo de Foucault será um dos pontos mais questionados pela crítica de Derrida. Ou seja, você inserir a filosofia, né, num âmbito de um acontecimento histórico. Né? Bom, posteriormente, Foucault afirma algo que, posteriormente, assim, depois daquele parágrafo que eu citei para vocês, ele afirma algo que aparentemente não condiz com o que se costuma, em geral, concluir da primeira meditação. Não sei se vocês lembram, né? Mas, na primeira meditação, o Descartes ele põe em dúvida, né? Resolve pôr em dúvida tudo, né? O nome das coisas que se podem pôr em dúvida, né? O título. Então, ele primeiro vai duvidar do testemunho dos sentidos, depois ele vai formular o argumento dos sonhos, né? Será que eu estou sonhando? Será que eu estou aqui realmente? Ou se eu estou sonhando que eu estou aqui? Depois ele vai falar do gênio maligno, né? Não sei se vocês lembram dessa sequência. E, ao final, né, o gênio maligno é aquele que vai lançar a dúvida hiperbólica, né? Quer dizer, será que, quando eu penso que 2 mais 2 é 4, eu estou certo ou eu estou me enganando? Né? Ou será que tem um gênio maligno que faz com que eu pense que é 4 e não 5, na verdade? E, ao final da primeira meditação, ele resolve suspender tudo. Ele não acredita mais em nada. E ele só acredita que ele duvida. Né? E é assim que ele vai começar a segunda meditação, né? Até o cogito. Então, digamos assim, nada foi salvo, nada passou pelo crivo da dúvida. Ele não pode dizer, não pode afirmar nada, né? A verdade sobre nada. Né? O que lhe interessa é construir um novo conhecimento. Ele está buscando uma base segura para que ele possa construir um novo conhecimento, né? Nova ciência. E aí, Foucault vai, naquela sequência, falar algo que parece que não condiz, né, com o que se costuma concluir dessa primeira meditação. Diz Foucault, cito Foucault de novo. Mas Descartes não evita o perigo da loucura do mesmo modo como contorna a eventualidade do sonho ou do erro. Por mais enganadores que os sentidos sejam, eles, na verdade, não podem alterar nada além das coisas muito pouco sensíveis e muito distantes. A força de suas ilusões deixa sempre um resíduo de verdade, que eu estou aqui, perto da lareira, vestido com um robe de chambre. Quer dizer, ele fala que existe um resíduo de verdade na primeira meditação. Né? Ok, esse vai ser um dos pontos que Derrida vai questionar. Né? Que resíduo de verdade é esse? Né? Bom, com efeito, a leitura de Foucault de que deva salvar-se um resíduo de verdade após o argumento do sonho, o qual parece ter entrado em cena para substituir a hipótese da loucura, por adequar-se melhor aos propósitos do meditador, parece não condizer com o que Descartes afirma ao final do parágrafo do sonho. Ou seja, que ele não consegue achar indícios suficientemente seguros para concluir que não está sonhando, o que o leva a cogitar a hipótese de que estar ali na frente da lareira talvez seja uma ilusão, pois, se ele estivesse de fato sonhando, ele estaria em seu leito. Bom, contudo, após alguns parágrafos, Foucault encerra a sua análise sobre Descartes nesse capítulo, né, sem justificá-la. O importante a reter aqui, né, é que, para o Foucault, ele quer deixar claro que a impossibilidade de ser louco é essencial àquele que pensa. Né? Como se Descartes quisesse dizer, no entender de Foucault, eu que penso não posso ser louco. Então, essas posições, um tanto quanto diferentes, né,
do que os historiadores da filosofia cartesiana costumam defender, essas posições que vão gerar a resposta do Derrida. Então, a resposta do Derrida ela se dá em duas partes. A inviabilidade do projeto, da tese do Foucault, da história da loucura, e essa leitura ingênua, que ele chama das meditações cartesianas. Vamos começar pela crítica à história da loucura como projeto. Então, antes de entrar na questão do códito, Derrida vai criticar o projeto da história da loucura como a tentativa frustrada de Foucault de fazer o que ele próprio denominou uma arqueologia do silêncio. Arqueologia do silêncio no seguinte sentido, A tese de Foucault no livro seria de que, desde Descartes, a loucura teria sido silenciada. Os loucos teriam perdido seu estatuto de sujeito, aquele estatuto que eles tinham no Renascimento. Ou seja, tudo se passa para Derrida como se o próprio livro de Foucault fosse uma tentativa de suspender esse silêncio que se deu desde a tradição cartesiana. Tentativa que, para Derrida, não se realiza, porque o projeto é inconsistente. Principalmente porque ele está baseado numa partilha, razão-desrazão, essa partilha que Derrida vai criticar. Todo o esforço de Derrida será mostrar como a partilha é forçada, ela é esquematizada, ela é sobredeterminada. Para Derrida, a contraposição ela é absurda, porque, além de não existir um sentido fechado para a razão, imaginam para o seu inverso. Então, ele vai acabar sendo irônico, dizendo que Foucault, ao tentar denunciar o enclausuramento, a segregação da loucura, acaba por enclausurá-la também num sentido determinado. Quer dizer, Foucault não só libertou a loucura, quando ele enclausurou mais ainda. Então, ele acusa o Foucault de ser mais cartesiano que Descartes, no seguinte sentido, de que, nas meditações, para o Derrida, o Descartes apresentaria, através do gênio maligno, a loucura. Quer dizer, a audácia do gênio maligno, por Derrida, significa loucura. Daquilo que eu posso duvidar, daquilo que me parece tão certo, tão verdadeiro. E, para o Derrida, ou então, a razão, nas meditações, ela faz um jogo com a desrazão. Então, não existe para o Derrida esse sentido fechado de razão, nem segundo o Descartes. Então, em que sentido que Foucault seria mais cartesiano que Descartes? Ao afirmar um sentido muito determinado de razão e dizer que existe um inverso, ou a negação da razão, a desrazão. Derrida, então, pergunta: se a loucura é inexistência da obra, isso aí é uma frase de Foucault, é inexistência da obra no sentido na Idade Clássica, ela era compreendida como uma falta de razão, uma falta de pensamento, como se fosse uma certa animalidade assim, da pessoa. Então, ela é uma ausência da obra, nesse sentido, a ausência da obra humana, da gramática, do pensamento, enfim. E aí, o Derrida pergunta, como que se pode fazer uma arqueologia, uma história, enfim, de um silêncio?
o Derrida vai pegar um pouco pesado e dizer que Foucault é louco de fazer um projeto da loucura como silêncio, da loucura como silêncio, né? Derrida diz que Foucault, a tentativa de Foucault seria de fazer uma história evitando a loucura tomada como objeto de saber, né, como doença mental, né, para não cair na armadilha de tomá-la objetivada, né. Derrida vai dizer que esse gesto é audacioso, né, é sedutor, é o que confere uma atenção ao projeto, mas que esse gesto é o que há de mais louco no projeto, né? Essas são as palavras do Derrida. Dirá Derrida que essa dificuldade assombra o projeto de história da loucura, porque não é possível fazer uma história contra a razão, porque o conceito de história é racional. Né? História do sentido, né? Então, nesse sentido, ele vai dizer: se quisermos fazer uma crítica da razão, mostrando todos esses pontos nos quais ela configura o seu outro, né, de nada adianta deixar o outro falar, pois ele, o outro, falará mimetizando a minha língua, a língua do que escreve, né, digamos, do não louco. Por outro lado, também, não é possível deixar a loucura falar, porque o reconhecimento da sua alteridade, né, daquilo que diz que ele é um outro de mim, né, ele não é outra coisa senão o modo como de inscrição no interior da minha linguagem. Né? Quer dizer, é como se eu estivesse assim, reafirmando a alteridade do outro. Né? Quer dizer, se alguém tem que falar do outro, esse alguém tem que ser o outro mesmo. Não eu, né? Vou fazer uma história do outro. Só que, nesse caso, o outro é um silenciado, então, como que vai fazer a história? Como se o Derrida estivesse falando isso. Né? Então, Derrida dirá que, se os loucos foram silenciados e se a arqueologia é uma ordem, fazer a arqueologia desse silêncio não é outra coisa senão a repetição de um ato de aprisionamento da loucura. Como se, diz ele, como se o destino trágico da loucura fosse sempre ser capturada. Bom, aí contra isso, né, o Foucault vai dizer que ele não toma a loucura como um objeto único, né, e que mesmo o par razão e desrazão ele vai ser tomado naquele jogo que eu descrevi antes, das formas de percepção desse par. Né? Não esse par não está hipostasiado assim, no livro. Ele varia. Bom, aí depois tem... Bom, essa parte do Freud, eu citei rapidamente antes. Em relação ao argumento da loucura. Né? O argumento da loucura é esse o Foucault que vai colocar na discussão. Então, você tem argumento dos sentidos, argumento do sonho, argumento da loucura, argumento do gênio maligno. Né? Então, ele está colocando o argumento a mais, né, ali na primeira meditação. Então, o que o Derrida vai dizer sobre essa inclusão desse argumento da loucura? Bom, ele vai dizer, obviamente, que não existe nenhum argumento da loucura. E que o Foucault, se o Foucault diz que o Descartes dá um tratamento diferencial para a loucura, ele a evita, né? É justamente porque ele, Foucault, dissociou a loucura do contexto onde ela aparece, entre o argumento do erro dos sentidos e do sonho.
Para o Derrida, é essa dissociação que o Foucault fez, que fez com que ele pudesse isolar, destacar, inventar, enfim, trazer à tona aí um argumento da loucura. Porque aí o Derrida vai se apoiar bastante no Guerrero, né? Nessa leitura clássica do Descartes, né? Descartes, segunda ordem das razões, que não cita argumento da loucura nenhum, né? A interpretação de Guerrero mostra que Descartes não somente não dissociou a loucura dos argumentos, da ilusão dos sentidos e do sonho, como ao contrário, a reintroduziu através da hipótese do gênio maligno, é a tese do Derrida. No entanto, a leitura da passagem não nega. Descartes parece descartar a possibilidade da experiência da loucura. Derrida, nessa frase, né? E como eu poderia negar que essas mãos e meu corpo esse corpo sejam meus, a não ser que eu me compare a esses insensatos? Fecha aspas. O que Derrida vai falar? Ele vai falar que, a partir dessa frase até o final do parágrafo, o que o Descartes fala da loucura exprime não exatamente o pensamento definitivo de Descartes, mas a objeção e o espanto do não-filósofo, do noviço em filosofia, a quem essa dúvida apavora e protesta, segundo Derrida. Isso se tornaria manifesto na frase seguinte: mas que são loucos, eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Descartes, então, nega assumir a possibilidade da loucura, porque isso seria extravagante demais. Na verdade, para o Derrida, nem se trata de uma exclusão. Descartes nem cogitou essa possibilidade, né? Porque a menção à loucura foi retórica, né? Por que ele foi retórica? Foi uma passagem até o argumento do sonho. O argumento do sonho, segundo o Derrida, ele se adequava mais ao propósito de colocar em xeque as minhas representações sensíveis do que o argumento da loucura. Então, a passagem da loucura foi retórica. O sonho apresentava desafios epistemológicos maiores do que a ilusão dos sentidos, né? Tem uma parte que o Descartes fala, né? Eu, nos meus sonhos, algo assim, tenho ilusões mais sofisticadas do que esses loucos em vigília, né? Quer dizer, eu tenho fantasias muito mais elaboradas nos meus sonhos do que os dos loucos. Então, eu não preciso me imaginar que eu sou louca para duvidar do que me é manifesto. Eu posso simplesmente pensar que eu posso estar dormindo. O Foucault vai ler esse desvio de uma outra forma, né? Bom, além da exclusão da loucura, a divergência entre os dois filósofos se dará em torno da possibilidade de que algo tenha se salvado no final da primeira meditação, lembram? Então, para Derrida, nada se salva, pois nem mesmo as representações intelectuais, né, puderam escapar da dúvida metódica. Tudo tem que ficar em suspenso, tudo tem que permanecer no âmbito da dúvida. Caso contrário, o cogito não pode ser a primeira certeza. Então, para o Derrida, a proposição de Foucault de que exista um resíduo de verdade, ela não faz sentido, né? Por quê? Nada foi salvo, nenhuma significação sensível foi salva. Então, não existe nenhum resíduo de verdade, né? Nada passou pela prova, né, da dúvida. Bom, portanto, Derrida concluirá que Foucault leu mal Descartes. Fez uma leitura, nas suas palavras, ingênua. Ademais, se Descartes não excluiu a experiência da loucura, não existe nenhuma relação das meditações com o enclausuramento dos loucos.
relação que teria sido sugerida por Foucault no início do capítulo da Grande Internação, através do termo golpe de força. Para o Derrida, a separação da loucura da razão teria tido lugar não com Descartes, mas lá no começo da história da filosofia, ou com os pré-socráticos. Essa separação seria a condição para que o logocentrismo se estabelecesse e se iniciasse a história da filosofia. Então, o logos é aquilo que o Derrida vai chamar de razão, né? E que configura uma certa matriz, né, do discurso filosófico. É uma espécie de projeto que unifica toda a história da filosofia. Tanto que o Derrida chama a história da filosofia de metafísica da presença. Bom, aí, após essa crítica, essa é um argumento do Derrida, mas já é a tese dele, né? A visão que ele tem da filosofia já é essa, né? Então, é uma questão cara para ele. Então, ele não pode aceitar que essa separação se dá com o Descartes, porque, para ele, ela já se deu muito antes, né? Bom, o que o Foucault vai responder? É engraçado que o Foucault vai responder principalmente a parte de Descartes. Ele não vai responder muito sobre o projeto da história da loucura, né? Porque essas críticas do Derrida, ela é uma das críticas, assim, dentro de um monte que o livro História da Loucura recebeu, né? Então, ele na segunda edição do História da Loucura, ele vai trocar o prefácio, né? O prefácio ele estava cheio de expressões assim, escorregadias, assim, praticamente era um telhado de vidro, assim, o prefácio. Então, o que ele vai fazer? Vai substituir, vai tirar o prefácio antigo, onde se origina um monte das críticas, vai colocar um prefácio novo, que ele vai chamar de antiprefácio. E aí vai colocar 2 pós-fácios, né? Um deles é esse texto, Resposta a Derrida, que se chama Meu Corpo, Esse Papel, Este Fogo, né? E o outro é Leitura como Ausência da Obra. Então, nesse texto, Meu Corpo, Esse Papel, Esse Fogo, ele vai só responder à questão cartesiana, né, que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, o Foucault ressalta que as meditações cartesianas devem ser lidas considerando a copresença de um duplo discurso. Que desenvolve um sistema lógico de proposições, o discurso demonstrativo, e um discurso que ele vai chamar da ascese, que tem por finalidade mostrar que o sujeito da meditação sofre um deslocamento progressivo, à medida que se submete às hipóteses colocadas pelo discurso demonstrativo. Então, vocês lembram que o Descartes queria mostrar, né, que o homem pode estar no homem o fundamento do conhecimento, né? Então, por isso que o Foucault vai dizer que de um sujeito de dúvidas, o leitor nasce um sujeito de certezas, né, no final das meditações. Então, isso é um processo, né? O que ele chama de ascese, né? Só que essa ascese ela tem um caminho e o discurso demonstrativo tem um outro caminho. O discurso demonstrativo é aquele dos argumentos, né, que mostrou bem o Guerrero, por exemplo. O Foucault quer mostrar que existe um outro caminho, né? Não é divergente, né, de forma alguma, mas não necessariamente tem uma ordem lógica, né? Ele traz outras questões que não o lógico. Adverte Foucault que somente a partir dessa perspectiva de leitura pode-se ter acesso à verdadeira ordem das meditações cartesianas. E esta ordem, justamente por ser rigorosa, não poderia apresentar frases dispensáveis, né?
o importante a se reter disso é que, enquanto o discurso demonstrativo deve provar, através de uma argumentação lógica, que se pode colocar tudo em dúvida, o exercício meditativo deve salvar, a despeito de tudo que foi demonstrado, que o meditador continua a duvidar. Então, o Foucault vai dizer que o discurso meditativo, né, que é o da Cese, ele tem que trazer, mostrar que existe uma coisa que é salva, que ele chama o sistema de atualidades do sujeito meditando. Então, você vai colocar tudo em dúvida, mas aí, no outro dia, quando você continuar a meditação, você tem que saber que você está ali, continuando a meditação. Então, isso é o salvo, né? Foucault justifica sua leitura dizendo que um discurso que fosse apenas demonstrativo não conseguiria promover um deslocamento do sujeito. Somente o exercício meditativo poderia fazer o leitor acreditar que é possível, é necessário desapegar-se do antigo hábito de se fiar no testemunho dos sentidos. Então, o que o Foucault vai dizer assim, que como no século XVII, né, no século XVI, século XVII, a loucura ela é uma questão que faz parte da cultura, né? Não é essa loucura que a gente, doença mental, que a gente tem esse entendimento hoje, mas é essa outra loucura que eu falei para vocês, né? As criaturas errantes que vagam pelas cidades, que têm um conhecimento a mostrar, e que depois são internados como desarrazoados, tudo isso, né? Então, isso não era algo relevante, né, nessa cultura, né? A exclusão da loucura para o Foucault não foi simplesmente retórica, ela era necessária para que o meditador se colocasse num lugar de quem tem legitimidade de fala, né? Porque o louco ele não é levado a sério, né? Ele é inimputável, né? Ele não pode ser ouvido, né? Ele não deve ser ouvido, enfim. E aí, para isso, ele vai provar, ele vai tentar provar isso, porque é óbvio, isso não é explícito nas primeiras meditações, não está explícito isso, a tese dele, a leitura dele é essa. Então, ele vai tentar desenvolver uns argumentos nesse sentido, né? Então, o primeiro argumento dele. Então, primeiro ele vai para o texto latino. Então, ele vai deixar o texto francês e vai pegar um texto que o Descartes fez. Ele fez o latino e viu a tradução francesa. Os dois textos são originais, né? Mas tem-se, em geral, que o latino ele é destinado a um público mais interno, assim, né? E o francês é um texto de divulgação. Então, eles têm uma diferença, né? Uma diferença. O texto francês ele é destinado para um público maior, né? Então, Foucault vai atrás disso e vai pegar o texto latino, né? Nesse texto latino, o Descartes apresenta duas palavras diferentes para loucura, né? 3, né? E se no francês é fou e extravagante, no latim é insanos, demens e amens. E aí Foucault vai fazer essa análise, né? Para ele, o Derrida se ateve à versão francesa do texto, né? Porque ele, que é o extravagant, porque essa palavra foi usada tanto no parágrafo dos loucos quanto no dos sonhos, né? Então, como o Derrida ele queria aproximar os dois, né? Então ele acabou usando na sua análise só esse termo, o termo francês, né? Bom, Foucault coloca que insane, que é o plural de insanos, é uma palavra que pertence tanto ao uso corrente como à terminologia médica. Mas, no entanto, na frase, no contexto em que usa Descartes, dá para entender que se trata de uma terminologia médica.
esses insanos cujo cérebro foi afetado pelo vapor da bilis negra. Ou seja, eles, então, se referem aos loucos clínicos, né? E não aos extravagantes. Né? Existe uma diferença aí de significado, como se os extravagantes fosse uma coisa assim mais light, né? Mais ligado ao delírio, enquanto que os fools, né? Os loucos clínicos, são aqueles que têm alucinações, né? É uma coisa mais... Bom, e aí ele vai ressaltar que a versão francesa não deixa ver essa diferença, porque traduz tudo da mesma forma. Né? Então, ele vai dizer que os termos, o termo demens, né, que é sem mente, né, é um termo que consta do vocabulário jurídico e, ao mesmo tempo, médico. Né? E serve para caracterizar um certo número de pessoas, né, que estão desqualificadas quando é preciso falar, agir, convocar uma ação policial, diz Foucault, se fazer ouvir, esse tipo de coisa. E Descartes usa esse termo lá na segunda parte. Né? Então, ele fala, mas eles são loucos, né? São insane. E eu não seria menos demens, né? Quer dizer, ele muda o termo. Né? Se eu tomasse ele como exemplo para mim. Né? Para Foucault, a inserção dessas palavras ela não é fortuita. Né? Assim como a troca, né? no parágrafo seguinte, né? Em que Foucault vai se referir a ilusões dos sonhos. Né? Aí ele vai usar outra palavra. Né? Esses fatos espelham que o meditador, enquanto filósofo, não poderia se fazer de louco, insano, porque estaria se colocando no lugar de alguém que não tem o direito de fala, né? O demens. O meditador sabe que não é insanos, mas, se resolvesse fingir que estaria bancando o demens, ou seja, estaria fora de toda a legitimidade do ato da palavra. Portanto, para Foucault, Descartes não fingiu excluir a loucura, mas ele teve que excluir porque essa seria uma condição de possibilidade de estar nesse lugar de quem é ouvido, o filósofo, o meditador. Né? Bom, aí isso é um argumento. Existe um outro argumento, né, para dizer que a loucura foi excluída, que Foucault faz uma análise das imagens que Descartes apresenta. Bom, Foucault coloca que a hipótese do sonho permitiu a Descartes questionar o fato de estar ali sentado junto ao fogo, sem impedir a continuação do exercício meditativo, mesmo supondo que se dormia. Por sua vez, a loucura não poderia ser simulada, porque deslocaria o sujeito da posse de seu corpo. Segundo Foucault, esse fato é demonstrado pelo modo com que Descartes apresentou o louco. Como ele apresentou? Aquele que estava com outras roupas, vestido de púrpura, com outro corpo, cabeça de vidro, em outra pessoa, o rei. Então, a imagem da ausência, associada à loucura, opunha-se claramente à imagem da presença, repetida pelo meditador. Qual é a imagem da presença? Que o Descartes estava lá na frente da lareira, segurando o papel. Papapá. Essa imagem ela é colocada 4 vezes no texto, naquele primeira parte da primeira meditação, quer dizer, um trecho curto, em que aparece 4 vezes essa descrição dessa paisagem. Né? Em que contexto? Primeiro contexto. O meditador tem a certeza imediata de estar ali. O segundo contexto. A cena é reproduzida como um sonho que tantas vezes teve. Ele sonhou que estava ali antes. Mas será que eu estou, então, aqui? Eu já sonhei que eu estava aqui.
A terceira vez, quando a cena é evocada com a certeza imediata do meditador fazendo de conta que sonha. E depois, mais uma vez, falando que as ilusões dos loucos são mais light do que a que ele teve nos sonhos. Bom, com efeito, Foucault defende que a suposição de que sonhamos ele não é colocada por Descartes porque as fantasias dos sonhos são mais inverossímeis que a dos loucos, como defendia o Derrida, mas porque, ao contrário da loucura, o sonho pode nos acontecer. E esse é o sentido, então, para o Foucault, da repetição da cena, né, e da associação da cena ao argumento do sonho. Argumenta Foucault que a ênfase cartesiana quanto ao fato de que o sonho é, com frequência, mais inverossímil ainda que a da loucura, recai sobre a necessidade de mostrar que a hipótese do sonho, que é aquela que Descartes acolhe naquele momento, ela não é menos demonstrativa do que a loucura que ele excluiu. Né? O sonho é tão demonstrativo quanto a loucura, mas o sonho pode me acontecer, e a loucura não.